Depois da famosa vaza-jato que devolveu Lula ao poder, de novo o menino Glenn Greenwald conseguiu mais de 6 gigas de arquivo de um certo celular que foi parar na mão dele, milagrosamente, na redação da Folha do São Paulo, e dessa vez tem a ver com Alexandre de Moraes, segundo a matéria da revista Folha. Tá longe de mim emitir juízo de valor a respeito desse assunto. De acordo com os meus advogados, é melhor a gente ficar no campo da axiologia e que isso fique bem claro para todo mundo que está assistindo. Afinal de contas, eu quero estar aqui amanhã, depois, com vocês, todos os dias a partir das 7 da manhã, como nós estamos fazendo agora, nessa manhã gelada de quarta-feira. Mas o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: será mesmo que ruiu o reino do ovo? Será que caiu a República? Ou será que tem mais coisas debaixo desse angu do que possa imaginar a nossa vã ingênua filosofia? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trocar em miúdos e trazer alguns detalhes que aconteceram pelas redes sociais desde ontem à noite, quando, bum, vazou todas essas informações através do menino Glenn. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajudam muito nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, dá uma chance pra gente, poxa. Se inscreve aí no canal, ative o sininho, e se você já é de casa, você já sabe o que fazer, né? Bem, eu passei a noite inteira orando e pedindo a Deus para que me protegesse para fazer esse vídeo para vocês. Então, deixa o like logo agora. Primeiro, porque deu trabalho para fazer. E segundo, que amanhã, esse pessoal que produz conteúdo, a Deus pertence. Para não falar outro nome. Então, vamos lá. Ontem nós fomos assaltados, né? Com essa manchete absurda. Eu vou ler o G1, gente, porque a matéria na Folha do São Paulo é paga. Eu não vou pagar para a Folha do São Paulo nem para eles. Mas o G1 replicou, e os trechos que o G1 tendenciosamente não trouxe, eu vou comentar com vocês no decorrer do vídeo, tá? Bomba. Alexandre de Moraes acionou órgão do TSE fora do rito regular para investigar aliados de Bolsonaro, de jornal. Segundo a Folha de São Paulo, os relatórios solicitados de maneira informal embasaram decisões de Moraes contra aliados do ex-presidente. Até a última atualização desta reportagem, o ministro ainda não havia se manifestado, mas depois da reportagem, e eu vou trazer aqui a manifestação do ministro, sim, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se pronunciou. Senta que você vai passar muita raiva, mas enfim, brasileiro já está acostumado, né? Então fala aqui uma reportagem publicada na tarde de terça-feira, do jornal A Folha do São Paulo, afirma que o gabinete fez isso, isso e isso. Então ele acionou um órgão, né, do TSE de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios que embasassem decisões no inquérito das fake news, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Guarda bem essas informações que elas serão muito importantes para nós no argumento, tá? Os bolsonaristas, ainda bem que agora eles estão falando abertamente que teve um processo persecutório a bolsonaristas, que embora muita gente da esquerda viva fazendo fake news, como aquele Thiago lá, como o André Janones, ninguém foi envolvido, né, nesse inquérito de fake news e de milícia digital. Só tem bolsonarista. Então, aqui voltando ao trecho, os bolsonaristas investigados no inquérito sobre quem Moraes pediu relatórios tinham postado ataques, mentira, a lisura da eleição não, estava todo mundo questionando, tá? G1. E os ministros do STF, além de incitar militares contra o resultado das urnas. Não tem nada de incitar militar. Eu vou aqui bem abrir um parêntese para explicar para vocês, caso aconteça algum virgão cair aqui por acaso, o que as pessoas estavam falando é, já que as Forças Armadas foram solicitadas para acompanhar o pleito eleitoral, inclusive a apuração e totalização dos votos, que as Forças Armadas apresentassem o relatório. Foi só isso que todo mundo falou. A partir do momento que as Forças Armadas apresentaram o relatório, acabou o problema. Diz que o jornal teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre agosto de 2022, durante a campanha eleitoral, tá? E maio de 2023. Isso é muito grave, porque mudaram um monte de regra durante a campanha, no ano da campanha, e isso sempre foi ilegal. Pelo menos
Era o que dizia a nossa falecida Constituição Federal, que hoje eu não sei para que serve, se é para comer ou se é para passar no cabelo. Mas uma coisa que a reportagem deixou bem clara é que aquele setor mega blaster tecnológico que funcionaria 24/7, dando alertas a respeito de fake news, não passava de certos togados na rede social perseguindo opositor político. Pelo menos foi isso que pareceu a mim e a vocês. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro muito, né? Dou risada porque uma mega tecnologia foi anunciada para esse sistema de alerta 24/7 e no final das contas parecia que era uma mera pesca probatória mesmo. Mas enfim, é só achismo. Diz a matéria do G1 que a Folha afirma que obteve material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Então vamos abrir outro parêntese aqui, sou só eu raciocinando, não estou aferindo nada a absolutamente ninguém, mas vamos lá. Diz que a redação da Folha teve acesso a esse material de maneira honesta e legal. Por quê? Fala que o telefone que contém as mensagens não foi conseguido por interceptação ilegal ou acesso hacker. Então, para ter sido interceptação legal, só pode ter sido o dono do celular que foi lá e falou: ô Glenn, toma que filho é teu. Uma das pessoas envolvidas na conversa, pelo menos uma das pessoas envolvidas na conversa, tem autorização legítima e legal para fazer isso. Sendo ou não o dono do celular, se a pessoa estava envolvida ali em todas as conversas vazadas, só pode ter sido alguém envolvido. Ela sim tem a cobertura legal para fazer isso, tá? Não foi por hacker, ok. Não foi por interceptação ilegal. Então, como que foi? Foi através de um dos envolvidos na conversa. Quem seria? Não faço a menor ideia. Segundo a reportagem, o TSE foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes na produção de relatórios para embasar decisões contra bolsonaristas. O jornal afirma que as mensagens revelam um fluxo fora do rito, envolvendo 2 tribunais, com o órgão de combate à desinformação do TSE, que é aquele órgão que eu falei que o TSE, à época, anunciou como um mega potente tecnológico braço do TSE, que funcionaria com alertas 24/7. Procurado, Moraes ainda não havia se manifestado na hora que saiu essa matéria, mas ele já se manifestou. E aí diz, né, que ele teve acesso a mensagens e arquivos trocados via WhatsApp. Gente, quando eu penso na figura do tio do Zap, da tia do Zap, como nós evoluímos, hein? Alguns tios do Zap usam toga. Vou voltar aqui. Mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes, entre eles seu principal assessor do STF, Ayrton Vieira, guarda esse nome que ele também é importante, que ocupa até hoje o posto de juiz instrutor. É uma espécie de auxiliar de tudo de Moraes no gabinete, entre outros integrantes de sua equipe no TSE e no Supremo. O juiz Vieira também não se manifestou e ainda, segundo a Folha, a maioria das mensagens foi trocada entre o juiz instrutor, o Ayrton, assessor do ministro, e Eduardo Tagliaferro. Eu tenho certeza que vocês já ouviram áudio, mas eu faço questão de trazê-lo. Perito que comandava à época a assessoria especial de enfrentamento à desinformação, que depois virou CIED. Era a AED e depois CIED, que inclusive concedeu ao TSE à época poder de polícia. Também guarda essa informação, que ela é importante até o final. As mensagens analisadas se estenderam de agosto de 2022, lembra quando foi a eleição, outubro, tá? A maio de 2023. Nelas, o assessor de Moraes pedia informalmente via WhatsApp ao funcionário do TSE relatórios específicos contra aliados de Bolsonaro. E esses documentos eram enviados da Justiça Eleitoral para o inquérito das fake news no STF através desse órgão, que era a ED, que depois virou CIED. Gente, aqui está um gelo. A Folha também relata que não havia informação oficial de que os relatórios foram solicitados pelo ministro ou pelo seu gabinete, em nenhum dos casos os quais o jornal teve acesso. Abro aspas. Em alguns, parecia que o relatório era de ordem do juiz auxiliar do TSE. Em outros,
uma denúncia anônima, diz o veículo. Segura aí que fica pior. A reportagem aponta que o pedido para a elaboração dos relatórios foi feito de maneira extraoficial, ao menos 2 dezenas de casos, ou 2 dezenas de vezes, e que parte dos documentos foi usada pelo ministro para embasar medidas criminais contra bolsonaristas, como cancelamento de passaporte, bloqueio de rede social, intimação para depoimento à Polícia Federal. Vamos lá. Tem mais. A Folha também relata que as mensagens referentes a um caso em específico envolvendo o jornalista Rodrigo Constantino e o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, ambos apoiadores de Bolsonaro. Segundo o veículo, em 28 de dezembro de 2022, Vieira enviou a Thalia Ferro mensagens sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicação das redes de Constantino e Figueiredo. De acordo com a Folha, Thalia Ferro enviou uma primeira versão do relatório e, em resposta, Vieira enviou outras publicações e pede ajustes, ou seja, a prova enfiada no meio do inquérito andando, sem advogado ter acesso. Uma zona, né? Virou fiofó da mãe Joana mesmo. Pediu ajustes no texto e deixa claro que o pedido desses ajustes partiu de Alexandre de Moraes. Abro aspas. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo: vocês querem que eu faça o laudo? Ele está assim. Ele cismou com isso aí. Isso aí o quê? A criminalização das publicações do Rodrigo Constantino e do Paulo Figueiredo. Como ele está esses dias sem sessão, ele está com tempo para ficar procurando. Fecho aspas para o Vieira em mensagem por áudio relatada pelo jornal. Vou mostrar o áudio já para vocês. Segundo o veículo, o funcionário do TSE respondeu afirmando que o conteúdo do relatório já era suficiente. O assessor aqui, o funcionário do TSE, ele focou muito no 142, relatando, tentando fazer uma ligação de quando as pessoas, inclusive o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, clamavam às Forças Armadas para apresentarem o relatório, é que eles estavam pedindo 142. Mas isso a gente já sabe que é uma grande narrativa, que nem aquela narrativa que Lula disse que Maduro teria que ter para tirar dele a pecha de ditador. Então, aí disse que eu já embasei aqui, não tem necessidade, né? Aí o Eduardo diz: eu concordo com você, Eduardo. Se você for ficar procurando postagens, vai encontrar, evidente. Mas como você disse, o que já tem é suficiente, mas não adianta. Ele cismou, quando ele cisma é uma tragédia. A direita e os bolsonaristas que o digam, né? É realmente uma tragédia. Aqui eu trouxe uma postagem do Rodrigo Constantino, até o Gustavo Gaia disse: lembra quando o Moraes criou um grupo de defesa da democracia e monitoramento das redes sociais contra a desinformação? Então, era um grupo de Zap onde ele mandava prints das pessoas que ele mesmo queria prender e destruir. Eu fico imaginando a imagem do tio do Zap de toga no Zap Zap catando print de rede social. E aí o Rodrigo Constantino, nada do PL, questionando o TSE, Bonner. E, enfim, tinha um videozinho ali. Peça para o Eduardo, isso aqui é pedido do Moraes, tá? Via Alexandre de Moraes. Peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. O que fica explícito aqui, gente, é o seguinte: não houve um crime primeiro para haver uma investigação depois. Olha, parece até que eu estou assistindo Minority Report, igualzinho. Olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui pode ser uma intenção de crime. Como eu quero criminalizar, vamos pegar isso aqui, vamos ver se dá para incluir aí, encaixar na criminalização. É só axiologia, tá, ministro? Axiologia. É um escândalo, isso aqui no Brasil não deveria poder. E aí o Eli Vieira fala assim, para mim, este áudio do Ayrton Vieira, do gabinete de Alexandre de Moraes, soa como prova de que o ministro faz pesca probatória à moda soviética. Quando ele cisma é uma tragédia. Foi o que eu falei, nós bolsonaristas que o digamos. E os direitos constitucionais pelo caminho que se lasque. É mais ou menos isso. Vamos tocar aqui o áudio. Preciso ver, eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de 142 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais 142. Se o senhor falar, eu quero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro.
e mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como Duas coisas aparecem aqui, né? Primeiro, eles só cumprem para defender o próprio salário e o próprio cargo. Segundo, respeito mesmo que é bom ao ministro? Nenhum. Zero de respeito. Inclusive, demonstram que já estão de saco cheio com essa parafernália. Bom, eu queria trazer a lembrança de vocês quem é o Talhaferro. Talhaferro é um assessor do TSE que foi preso por violência doméstica e chegou a ser exonerado do cargo. Tá? Olha aqui a matéria da CNN dizendo que o TSE exonerou o funcionário após caso de violência, né? Violência doméstica. Ele foi preso em Caieiras e exonerado da corte na manhã de terça-feira, 9 de maio de 2023. Todas essas mensagens, tudo isso já havia acontecido. Aí tem uma pessoa na internet, que eu não vou falar o nome dele só para, né, vou assumir os riscos aqui. Teve uma pessoa que levantou uma tese. O Talhaferro foi preso, o celular dele deve ter ficado com a esposa agredida ou na casa dele. Será que foi a esposa que entregou? Falou, olha, eu sou esposa, que é o celular do Talhaferro. Como ele é uma das pessoas envolvidas nos áudios, você pode usar à vontade. Ou teria sido só o Talhaferro em pessoa. Porque ele pode ter, por exemplo, segundo a tese de um amigo, de repente ele achou que por todas as sujeiras que ele já tinha praticado, ele receberia uma proteção. Proteção esta que não houve. E aí depois ele ficou pócito e aí resolveu entregar o celular quando ele viu que não tinha mesmo saída. Deixa aí nos comentários para mim o que você acha, qual das duas possibilidades, porque eu acho muito provável, eu inclusive concordo com esse meu amigo. Talhaferro, para vocês saberem, é esse cara, tá? E aí o Gustavo Gayer ainda fala, olha, isso é simplesmente surreal, essa pessoa ainda tem uma Gestapo da PF para fazer as suas vontades. Vamos ouvir aqui. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, ela pediu que a partir deste relatório e desse em diante, tá? Onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. Então é assim, ó, coloca aí que está vindo do TSE através daquele órgão, para não ficar muito na cara, que sou eu mesmo que pego as provas, eu que incluo as provas, eu que investigo, eu que julgo, eu que condeno, eu que sou, e muitas vezes a parte ofendida, diz que veio do TSE, mais ou menos isso. Aí o Enio Viterbo veio com um furo de reportagem, que eu garanto para você que você não vai ver mais em lugar nenhum. Olha só o Enio. O Enio diz o seguinte, o TSE errou. A reportagem do Glenn demonstra que a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE fazia buscas nas redes sociais por pessoas específicas, por pedido de um juiz auxiliar e do próprio Alexandre de Moraes. Mas não foi isso que me disseram. Ele está alegando que em 13 de novembro de 2023, ele fez um pedido ao TSE que a assessoria, o órgão lá específico, informasse exatamente quem ela monitorou nas redes sociais, e a resposta foi que o TSE faz pesquisa. O TSE diz que pesquisas sobre pessoas são feitas de forma impessoal. Não, eu vou pesquisar pessoa, mas é impessoal. É totalmente impessoal. E aí diz assim na resposta do TSE: informamos que esta assessoria especial não possui listagem ou registro de indivíduos pesquisados, tendo em vista que as pesquisas são sobre dados abertos em mídias sociais e são efetuadas a partir de buscas por termos e expressões específicas de forma totalmente impessoal. Não é não, né? Aí a gente pergunta, o TSE, um órgão dessa envergadura que cuida das eleições de um país continental como o Brasil, mentiu a respeito da transparência de como ele está utilizando o dinheiro do pagador de impostos? Eu não sei. É axiologia, gente, não estou falando que nada.
Aí o Enio continua, em 2023 eu fiz um pedido via a lei de acesso à informação, via de lei de acesso à informação, pelo amor de Deus. Aí ele está reiterando aqui a resposta e está dizendo que o Glenn destruiu a resposta do TSE, né? São várias irregularidades, pelo menos pelo que a gente está conseguindo angariar aqui. A resposta mostra que as buscas eram feitas por pessoas específicas, por pedido do próprio ministro Alexandre de Moraes, e notem, como o TSE me disse que faziam buscas de forma impessoal, se o próprio Alexandre de Moraes enviava o nome dos monitorados, como, por exemplo, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, como nós já abordamos em outros trechos da matéria. O Enio, é daí para pior, tá, filhinho? Dr. Paulo Faria vem a público para lembrar que o talha-ferro a gente já sabe, né? E o Ayrton Vieira, que é o Dr. José Ayrton Vieira, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi o responsável pela instrução penal de Daniel Silveira, desde a audiência da custódia até a instrução processual. Ou seja, para onde você se vira na justiça em que os bolsonaristas são incluídos em algum tipo de crime, a gente se depara com Alexandre de Moraes através de seus enviados. É no mínimo estranho. Vocês não acham? Eu não sei o que vocês acham. Deixa aí nos comentários para mim, que eu já estou aí metendo pitaco junto com vocês. Obviamente que o Nicolas Ferreira não deixa, né, perder tempo. E ele disse que, diante da denúncia publicada pela Folha de São Paulo, do que o TSE foi utilizado extraoficialmente para investigar bolsonaristas, vou requerer ao jornalista Glenn Greenwald o acesso completo aos materiais citados para que possamos utilizá-los na CPI, já protocolada na Câmara sobre abuso de autoridade. Precisamos de uma investigação aprofundada dessas mensagens e dessas denúncias. Exatamente. Só que o que fazer com uma Câmara e com um Senado, com Rodrigo Pacheco e Arthur, do jeito que estão? É a mesma coisa que você chegar para Maduro e falar assim: Maduro, eu sou representante da Maria Corina, aqui estão as atas originais, provando que você perdeu a eleição. E Maduro vai dizer: e o Kiko? Some da minha frente. Não está parecendo? Está bem parecido. Eu não sei o que você acha, eu acho que está parecido. Aí, claro que brota, né, na rede social o corporativismo flagrante do doutor Augusto de Arruda Botelho, e ele diz: a comunicação e a troca de informações entre tribunais é completamente diferente da comunicação e da troca de informações entre partes. O que o doutor Augusto Botelho está falando aqui? Gente, essa comunicação é normal. Não é não, meu caro. Nós não estamos falando do estilo informal de comunicação. Nós estamos falando de inclusão informal de provas no inquérito. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de inquéritos que correm em sigilo de justiça, que ninguém pode ter acesso, os advogados também não, e o juiz vai lá e o juiz apresenta a prova de um caso, inclui prova no inquérito, de um inquérito que ele vai julgar. Você não vem me dizer que isso é normal. Ah, gente, trocaram a Constituição Federal de sabota esse país, ninguém me avisou nada, eu tô aqui passando vergonha? Ah, deixa aí pra mim, poxa, me ajuda aí, eu tô com 55 anos, assim não dá. Eu tô achando que aquela Constituição Federal ainda vale alguma merda de alguma coisa? E vem o doutor Arruda Botelho dizer que não é normal. Não é normal, doutor. Pelo Código Civil e Penal também não. Tenha santa paciência. Outro que tentou passar um meio pano, ele pegou o Perfex assim, rasgou no meio. Foi meio pano. Olha só o Guga Noblat, é tu, Guga. Bomba ou traque? Perguntou ele. Tem bolsonarista achando que pegaram um Xandão. E tem gente dizendo que não há nada de anormal em Xandão passar ordens aos seus subordinados. Ordem aos subordinados não tem mesmo problema. O problema é quais foram as ordens. As ordens passadas estavam dentro do rito que é permitido a um juiz passar, a um ministro passar aos seus subordinados, porque incluir provas aleatórias fora do rito, isso nenhum juiz tem autorização para fazer isso. Desculpa. Mas aí ele continua. Crítica ou elogio faz parte do jogo. O que não dá é para perseguir o jornalista.
O Guga Noblat está assumindo que supostamente algum ministro do STF estaria perseguindo jornalistas? Que chá de banana estragado o Guga Noblat tomou. Espera aí que fica pior. Num dado momento ontem, a conta oficial do X colocou a público essas duas cópias aqui e publicou o seguinte: esse ofício exige a censura de contas populares no Brasil, incluindo um pastor, o atual parlamentar, que é o senador Marcos Duval, e a esposa de um ex-parlamentar, que é a Paola, esposa do Daniel Silveira. Acreditamos que o povo brasileiro merece saber o que está sendo solicitado a nós, ou seja, ou você faz, ou a gente vai te expulsar do país. E também aqui consta uma solicitação de derrubada das contas do Ed Raposo e da família do Oswaldo Eustáquio, tá? Tem pelo menos 3 contas ali com o sobrenome Eustáquio, além do pastor. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes se pronunciou e já veio avisando que o TSE tem poder de polícia e que não há irregularidades em pedidos do ministro a órgãos do tribunal. Ah, tem sim. Tem sim. Não tem pedidos do ministro a órgãos do tribunal desde que esses pedidos estejam dentro do rito. Esse negócio de colocar uma nova prova e formar um novo relatório de um processo e um inquérito que ele está investigando, ele está anexando provas que ele vai julgar, não tem nada disso prescrito antes, não. Que ele pode fazer isso, não. Então, eles estão vindo com a narrativa daquele tipinho lá de Janjo com Maduro, de que com a narrativa certa, o que eu vou dizer para eles? A coisa mais natural do mundo é um ministro se comunicar com representantes do órgão, com funcionários dos órgãos, do tribunal. A gente sabe. Afinal de contas, vocês trabalham juntos, vocês têm que se comunicar. Mas não para produzir relatórios com provas que o senhor mesmo incluiu no processo, no inquérito. Eu acho, mas, gente, veja, eu não sou dona da razão e eu posso estar errada. Inclusive, se tiver algum advogado aí que quiser me orientar, eu que sou completamente, né? Até bem pouco tempo atrás eu achava que eu conhecia a Constituição do meu país e eu já estou me convencendo que quem não conhece a Constituição do meu país sou eu. Aí a Folha do seu Paulo mandou outra pérola, ainda ontem à noite disse, abro aspas para o jornalista, Ranier Bragon. Ele disse, é como se Moraes escrevesse, baseado nas evidências colhidas por mim mesmo e por mim mesmo já recriminadas, de imediato decido. Porque não teve nem julgamento, né, gente? E ele decidiu derrubar as contas de todo mundo, bloquear o dinheiro especificamente vamos nos referir aos nomes que vieram à tona, bloquear o dinheiro do Paulo Figueiredo e do Rodrigo Constantino e cancelar os passaportes. Quando foi o julgamento deles? Já foi julgado em segunda instância? Eles já podem ser penalizados? Eu tô confusa. Eu tô confusa. Escreve aí para mim agora. Você acha que o reino do ovo ruiu mesmo? Você acha que Brasília caiu? Brasil acabou a república? Deixa aí nos comentários para mim, porque enquanto você dá uma respiradinha, eu queria saber se você assistiu esse vídeo aqui da Bárbara do Te Atualizei ontem a respeito do soviete previdenciário. É previdenciário? Acho que é isso. Soviete tributário. Soviete tributário. Você viu esse vídeo? Então vai tomando uma aguinha aí, que antes de passar o vídeo, vamos falar dos nossos patrocinadores. O Sinata Gotas, que eu uso desde outubro do ano passado. Se você tem mais de 30, 40 anos e está precisando de uma força na sua pele, dê uma chance para o Sinata Gotas. Esse Buster tem um princípio ativo mega recomendado pelo Dr. Laí Ribeiro. Olha só. Você nunca verá a sua pele sair disso. Para isso,
enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. O que o Sinatra-Gotas vai fazer pela sua pele? Vai tratar rugas, pés de galinha, linhas de expressão, flacidez, vai causar uma mega hidratação, porque você vai sentir os benefícios do Sinatra-Gotas logo nos primeiros dias, porque ele é administrado debaixo da língua. São 12 gotinhas pela manhã, eu tomo em jejum, espero meia horinha, depois eu faço o meu de jejum. E por que debaixo da língua? Porque é a parte de maior poder de absorção que tem no corpo humano. Por isso que você sente os efeitos logo nos primeiros dias, tá? O link que eu deixo para você, tanto no comentário fixado quanto na descrição, te leva a esse site, onde você tem todas as informações complementares. Tem outros depoimentos também, tem opinião médica, aqui todos os nossos princípios ativos garantidos pela Anvisa, e os nossos combos. A gente sugere sempre o combo de 3 meses de tratamento, que é o mais econômico para você que quer experimentar, você quer testar. Não conheço, quero ver como minha pele se sai. Fica muito mais em conta, você ainda garante frete grátis para todo o Brasil, recebe um pote de ácido hialurônico de presente, tudo isso por menos de R$30 na parcela. Se você dividir em 12 vezes no seu cartão de crédito, eles aceitam todas as bandeiras, mas eles aceitam também boleto e Pix. Dê uma olhadinha lá no site, vê qual é a melhor forma que cabe no seu bolso e faça parte desse grande time de dipianos aqui da Vaval, que estão mega satisfeitos. Na comunidade aqui no YouTube, tem vários depoimentos de mulheres que estão simplesmente encantadas com os efeitos do Sinatra-Gotas, sem gastar milhares de reais por aí, mesmo porque depois do taxade, meu amigo, milhares de reais, que é bom mesmo, nós não have, né? Então é isso, dê uma chance aí para sua pele, lembrando que todo produto que você adquirir aqui, você ajuda a apoiar o canal, tá? Vamos pro vídeo da Bárbara? Olha que grave, gente. Galera, preciso da sua atenção urgente aqui, rapidinho, foco. Ontem foi aprovado o regime de urgência que vai criar o soviete tributário. Hoje, as leis de tributação no país são discutidas dentro do Congresso, com 503 deputados e 81 senadores. Com a criação desse soviete tributário, 27 pessoas serão escolhidas para poder fazer a gestão tributária de todos os valores arrecadados no país. 27 pessoas vão decidir o que é que tem que ser feito com o dinheiro dos estados. Mas o mais importante disso tudo é que quem é que vai indicar essas 27 pessoas que decidirão a respeito de todo o dinheiro produzido através de impostos aqui no país? Quem vai indicar é o executivo, e esses 27 sovietes ficarão sob gestão do executivo. Pergunta que não quer calar. Se Janjo tivesse a menor dúvida que ele ia sair do poder, que ele ia ter que abandonar o poder, ele estaria montando um grupo soviético sujeito ao executivo do país. Você já imaginou Janjo fazer isso para logo em seguida ele sair na próxima eleição, Bolsonaro voltar, e ele estaria fazendo isso com a maior paz? Deixa aí nos comentários para mim se eu tô ficando maluca, porque às vezes eu acho que eu tô. Isso foi aprovado, estava para ser aprovado em regime de urgência, tá? Aí nós tivemos o quê? A notícia que o delegado da Polícia Federal responsável pelo caso Marielle prestaria depoimento ontem no STF. Ele seria ouvido pelo desembargador Ayrton Vieira, o mesmo dos áudios vazados pela Folha do seu Paulo através do Glenn Greenwald. Eu não sei o que está acontecendo nesse país, porque o STF virou quem? Alexandre de Moraes. O ministro deve ser muito competente, sem sombra de dúvida. Mas aí, nós tivemos a notícia que a conta do Instagram do Marco Antônio Costa, que ia bater 1 milhão de seguidores, foi derrubada. E o nome do Marco Antônio Costa não está nesse processo do STF. Um outro que teve sua conta, tanto do YouTube quanto do Twitter, derrubada, foi o Ed Raposo. E também no mesmo dia, o Marcos Duval teve sua conta derrubada, e até o Moraes quis se garantir, né? Porque o Duval é meio doidinho, né? Tanto que ele ficou conhecido como doidinho do Senado.
Tem gente que acha que o ministro está certo, eu não vou emitir juízo de valor, mas o Moraes, para se garantir, mandou bloquear até 50 milhões de reais das contas do senador, tá? As contas públicas que ele usa para manutenção de os seus gabinetes e pagamentos de funcionários, etc. Enfim, saíram calando aí um monte de gente, né? Gente de relevância, gente que atinge milhões de pessoas, justamente um dia antes de explodir essa bomba de Alexandre de Moraes. Será que alguém já estava sabendo que isso ia explodir lá na Folha? Será que alguém da Folha do seu Paulo avisou, olha, tá saindo uma bomba aqui, se precavem aí. Veja aí quem você vai derrubar e quem não vai, quem você vai calar e quem não vai, porque amanhã sua batata vai assar. Vocês acham muito impossível? Eu tô ficando doida? Eu tô ficando doida, não é possível. Eu tô ficando doidinha, gente. Será que ruiu o reino do ovo? Ou tem mais coisas debaixo desse angu que possa imaginar a nossa van filosofia? Porque ontem eu fiquei pensando o seguinte, será que ruiu o reino do ovo ou será que tem alguém com uma urgência muito grande para indicar mais um cupicha para a cadeira de Alexandre de Moraes, caso ele seja empichado? Que vocês sabem, né? Alexandre de Moraes é PSDB, não é Janja. Pode parecer que é. Na fantasia, assim, você olhando, talvez possa parecer que seja, mas não é. Não é. Alexandre de Moraes é PSDB. Eu fico me perguntando quem é que vai se arrepender mais. O Alexandre de Moraes em lidar com o Janjo e não ter que lidar mais com os bolsonaristas? Ou o Janjo ao ter que lidar com a fúria do PSDB e não ter mais que lidar com bolsonaristas? Deixa aí nos comentários para mim. Exercício de astrologia às vezes é tudo de bom, né? Abre assim um farol na nossa cabeça. Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix e ele voltou. É doarpravaleria@gmail.com. Apoie o nosso trabalho enquanto podemos, por favor. Deixe seu like, compartilha e encontro com vocês nos comentários. Tenham uma ótima quarta-feira. E podem ter certeza, tem mais de 5 gigas e 800 para Glenn Greenwald ir soltando devagarinho, como gotinhas de veneno que caem da presa da mais venenosa víbora. Exatamente como ele fez com a Vaza Jato. O que será que agora isso está acontecendo? A gente se vê.